paz do Senhor esteja convosco. Estamos dando continuidade à nossa análise bíblica do Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a vitória de Davi sobre Golias. Nos capítulos 18 e 19, estaremos analisando a fúria de Saul e a fuga de Davi. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia para nos acompanhar e, se puder compartilhar essa palavra, deixar o seu comentário, seu joia, abençoar as pessoas com a palavra de Deus. O capítulo de número 18 trata da fúria de Saul, tomado de inveja, a acessão de Davi, a raiva de Saul. São esses dois pontos que estaremos analisando no decorrer dos nossos conteúdos. Depois, estaremos analisando o capítulo 19 sobre a fuga de Davi, quando ele deixa uma mensagem aos sacerdotes, a Samuel, etc. E a formação dos homens de Davi, o exército que ele forma de pessoas de todas as partes e situações que se ajuntam a ele pela sobrevivência, pela autodefesa e assim por diante. Nesse conteúdo, especificamente, estaremos analisando a ascensão de Davi. Davi, que começou ainda jovem na corte de Saul, manuseando a sua harpa e tranquilizando a demência psicológica de Saul através do hino, do louvor, do salmo. E aos poucos, gradativamente, ele foi conquistando seu espaço, não só diante da corte, mas publicamente. Davi gradativamente vai ganhando popularidade. Saul vai se enchendo de ciúmes, de inveja. Saul faz algumas tentativas para matá-lo, para tirá-lo de cena. Davi casa com a filha de Saul e torna-se genro do rei, por ele matar 200 filisteus e entregar os prepúcios a Saul, que armou uma trama para tentar matar Davi através dos filisteus. Ele procura matá-lo e a esposa de Davi, Mical, termina salvando pelo cesto através do muro. E veremos aqui, por incrível que pareça, Saul volta a profetizar. São coisas que a Bíblia reporta-nos com fundo
profético que aponta Jesus Cristo. O Antigo Testamento é uma mensagem profética com a intenção de revelar ao mundo o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a restauração do homem através do homem chamado Jesus. Esta é a afinidade, este é o propósito das Escrituras. Pois bem, a fúria de Saul, capítulo 18, 1 ao 19, 17. Abra sua Bíblia no capítulo de número 18, versículos de 1 ao 7. A ascensão de Davi. Conforme disse, de pouco a pouco, gradativamente, Davi foi conseguindo espaço. Com a sua vitória sobre Golias, tornou-o famoso, tornou o rapaz mais admirado na corte e diante da população. Davi, então, começa a mostrar as suas proezas nas guerras de Saul, nas batalhas. Saul, enciumado por causa desse sucesso de Davi, tenta matá-lo. Como é triste quando as pessoas não têm ou perdem a sua postura ministerial, espiritual, e depois não suporta o brilho no olhar do irmão. Não suporta o talento desenvolvido por determinado irmão na igreja para ensinar, para cantar, para pregar, para presidir. Outros terminam tentando apagar o seu brilho, o seu sucesso. Mas quando Deus chama, quando Deus capacita, ninguém conseguirá destruir a tua vida, o teu ministério e o teu sucesso, meu irmão. Lembra daquela historinha da cobra e o vagalume? Um vagalume que andava na floresta, exibindo a sua luz, clareando o caminho para todos os outros insetos passarem. E uma serpente começou a persegui-lo, tentando matá-lo de qualquer forma, incomodada. E o vagalume, para se escapar, correu de um lugar para outro. E a serpente atrás. Quando o bichinho, piscando aquela luz, não conseguiu mais fugir, ele voltou-se para a serpente e disse: Dona Serpente, por que você quer me matar? Olha, eu não tenho carne suficiente para matar sua fome. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você quer me matar? E ela disse: não quero lhe matar por causa da sua carne, por causa de alimentação, mas porque a sua luz me incomoda. Você, irmão, foi capacitado por Deus com um ministério. E o diabo está furioso para tirar você dele, usando pessoas invejosas para armar tramas, para tirar você de circulação na igreja, nos bastidores.
Abra os seus olhos, jejue, ore, fique atento e segure o que Deus lhe deu, porque o diabo é astucioso. E assim Saul, vendo o sucesso de Davi, procura matar de qualquer forma, porque a luz de Davi, a proeza de Davi, o espírito que agia através de Davi, deixou Saul de uma forma tão profunda, numa mediocridade, que a única alternativa que ele achou foi deixar Satanás encher o teu coração e tentar matá-lo de qualquer forma. Pois bem, vamos analisar a ascensão de Davi perante o príncipe. Olha isto. Depois, perante a população. A vitória de Davi chamou a atenção de um rapaz, exatamente o filho de Saul, o príncipe Jonatas. Aquele rapaz nutriu um amor fraterno por Davi inigualável. Um amor que tem um fundo profético. Um amor que tem um fundo espiritual de uma grandeza impressionante. Porque aqui se trata de reinos. Aqui se trata de assuntos onde futuramente, dentro desse emaranhado de batalhas, lutas e conquistas, nasceria o Redentor da humanidade, das entranhas de Davi. Então o amor de Jonatas tem uma conotação, uma ligação, uma ponte que liga essas duas extremidades, Davi e posteriormente o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, irmão Fábio, sim, aqui, esse amor de Jonatas era algo profundamente de Deus, pois é o reino que está em jogo. Davi, heroicamente, vence o gigante Golias e, com isso, a sua popularidade começa a ascender. Até então, anônimo, ninguém o via, ninguém o dava o seu estimado valor. Lembra que até os irmãos de Davi brigou com ele quando estava lá no arraial de guerra? O que você está fazendo aqui? E aquelas poucas ovelhas de nosso pai? Você é presunçoso, rapaz. E Davi foi rígido na sua postura, nas suas decisões, no seu objetivo. Então, essa vitória tirou Davi do anonimato. Deus tinha esse plano para ele. Deus sabe o que faz. Deus sabe como trabalhar. Assim, Davi conquista amizade com o príncipe Jonatas. Os versículos de 1 a 4 nos dá essa informação tão marcante que iremos ler agora mesmo. 4 versículos que a Bíblia diz o seguinte: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Olha isto. Davi se destacando na corte. Preste atenção.
Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas, isso é importante, irmão. Versículo 4. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi. Com sua túnica e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Este relacionamento é criticado por muitas pessoas que dizem por aí, para alimentar essa doutrina demoníaca do homossexualismo, que Davi era gay, era homossexual e tinha um relacionamento amoroso com Jonatas. Mentes diabólicas tentam frustrar um amor fraterno que tem por trás um fundo espiritual que liga, que questiona condições relacionadas ao reino de Israel. O reino. Deus entregou o trono para Davi, o ungido do Senhor. Saul não admitiu. Então, algo precisava, na medida que o tempo passasse, que o reino fosse transferido de uma forma consciente, plena a Davi. Por direito, Jonatas, como filho de Saul, tinha o direito ao trono, mas Saul foi deposto por Deus. Então Jonatas, sendo um homem de uma inteligência espiritual admiradíssima, reconhece em Davi o direito legal do trono. E essa passagem, essa manifestação, essa declaração de amizade com amor fraterno, inigualável, esta aliança demonstra que Jonatas reconhece Davi com tal direito ao trono. E o que Jonatas faz? Se desveste das suas armas especiais que garante a vitória nas batalhas e entrega a quem de direito. Aqui é uma visão profética de que Jonatas estava passando o trono para Davi. A espada, o cinto, a capa. Capa fala de proteção, cinto fala de segurança, a espada fala de vitória, enfim. É uma ilustração profética de que Jonatas vê em Davi o substituto, aquele que é digno de apacentar Israel, de proteger Israel, de guiar Israel. E por isso o ama de tal forma. Então aqui é algo puramente espiritual, divino e santo. Para vocês homossexuais, com mentes diabólicas, perniciosas, pararem de estar blasfemando da palavra de Deus. Surgiu grande amizade entre Jonatas e Davi. E esse rapaz então torna-se o melhor amigo de Davi, que o ajuda, o defende em momentos críticos da sua vida. Ele considera Davi como seu irmão maior, como membro da família, da sua família. Olha que coisa interessante, como Deus trabalha na história e conduz a história
segundo a sua vontade. Glória a Deus. Saul, vendo essa relação, esta amizade, decide manter Davi agora definitivamente junto à corte. Lembra que Davi ia e voltava para apacentar as ovelhas de Jessé, o belemita, o seu pai? Com a vitória de Davi sobre Golias, Davi agora está proibido de voltar à sua casa. Ele agora é um membro no exército. Saul dá a ele uma companhia, torna-o chefe de muitos militares. Olha como Deus faz quando tem um plano na vida de alguém. É tão importante isso aqui, que Saul, vendo essa amizade de Davi, o seu desenvolvimento na corte, entre os soldados, entre os comandantes, uma pessoa influente, Saul se enciuma, mas Jonatas vê nele pressente que Davi o substituirá a qualquer momento. E isto não deixou Jonatas com inveja, pelo contrário. Jonatas ficou ciente disto e a sua amizade aumenta mais ainda. A sua amizade, o seu amor, torna-se mais forte, que liga a alma do outro. Isso é Deus. E Jonatas então vê que a qualquer momento reconheceria ou passaria o cajado a Davi. E essa forma de entregar o cinto, a capa, a espada, era como se dissesse: Davi, eu não sou o guerreiro de Jeová, como Jeová o determinou. Eu não sou o pastor de Israel por direito. Estou te entregando aqui como uma forma simbólica de passar o trono a você que é de direito. O que está por trás desta história é isto, meu amado irmão. Questões relacionadas ao reino de Israel. E, consequentemente, o surgimento do Messias, conforme predito nas Escrituras, e vamos chegar lá, em nome de Jesus. O versículo 2 diz que, daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. Isto mostra que a posição de Davi na corte de Saul não era puramente opcional. Ele poderia ir à casa do seu pai e também era algo ocasional, vez por outra. Ele estava ali na corte, expulsava os demônios de Saul, vez por outra estava em Belém de Judá. Agora, Saul manteria ele definitivamente na corte. E Davi, então, torna-se este homem popular entre os bastidores do reino. E Deus começa, então, a dar a Davi muitas vitórias especiais dos inimigos de fora, principalmente os filisteus. E todas as vitórias, todas as batalhas, todas as guerras, todas as entradas e saídas, Davi saía vitoriosamente. Lá no verso 17 diz que Davi ia e voltava. Davi ia
a Belém e retornava, ia cuidar das ovelhas, retornava. Isso acaba agora. Então fica explicado essa acessão de Davi junto à corte, junto aos bastidores, generais, soldados, diante do príncipe Jonatas e do próprio rei, rei entre aspas. Agora, o versículo 3, que diz: Jonatas fez um acordo, fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Observe, irmão, que não parte de Davi, não parte do menor para o maior. A aliança, a amizade, parte do príncipe, parte de Jonatas. Isso mostra a participação divina nos acordos, nas alianças, nos propósitos eternos. Observe que a Bíblia, ela não especifica os acordos dessa aliança, o que estava contido, as cláusulas. Não. A Bíblia se ocupa apenas em declarar que Jonatas, que partiu de Jonatas, uma aliança eterna com Davi, com o soldado, com o guerreiro de Israel. E sendo assim, isto evidencia que a amizade, o amor de Jonatas por Davi é algo puramente divino, algo puramente verdadeiro e que não atinge esses propósitos com relação ao trono. Pelo contrário, conforme falamos, Jonatas vê em Davi o substituto legal, divino, ao trono de Israel. E assim, Jonatas aceita Davi como seu igual, sem questionamento, sem segredos, sem nada por deixar em segundo plano, mas aceita todas as alternativas relacionadas ao chamado de Deus na vida do rapaz. E por assim dizer, essa declaração de Jonatas, esse amor divino, nos dá a entender que tudo que era de Jonatas passa a ser agora de Davi. Quando ele entrega o símbolo de defesa, sua armadura, seu cinto, sua capa, sua espada a Davi, Davi agora passa a ser, por direito, o proprietário, o substituto, o dono de tudo aquilo. O que era de Jonatas passa a ser, de igual modo, de Davi. O que é de um é do outro. Isto diz que o reino não seria de ninguém mais do que de Davi. Você lembra de Mefibosete? Essa amizade de Davi com Jonatas se estenderia à família. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, aleijado dos pés. E futuramente, conforme veremos, Davi acolheu esse rapaz no palácio, em respeito, em acordo a essa amizade com Jonatas. Isso
é descrito em 2 Samuel, mas veremos isso posteriormente. Ele dá a Mefibosete um lugar de posição no reino e cumpre o seu compromisso com seu melhor amigo e não deixa o filho de Jonatas à mercê da sorte. É o acordo da aliança entre os dois. Então aqui nós vimos a ascensão de Davi perante os bastidores, perante a corte, o rei, o príncipe, os generais, os soldados, etc. Mas nós vimos também a ascensão de Davi diante da população civil de Israel como um todo. Ele começa também a crescer, a ser conhecido. E como você sabe, isso deixa Saul amargamente furioso. Finalizamos aqui mostrando que esta aliança é tipológica. Esta aliança é um tipo de uma nova aliança entre Cristo na cruz do Calvário e você. Uma nova aliança que Jesus inaugura com seu precioso sangue, nos garantindo perdão dos nossos pecados, nos garantindo vida eterna, nos garantindo salvação, meu irmão. Há um texto na Bíblia, o versículo mais famoso do Novo Testamento, em matéria de salvação. João 3,16 dá conta de que Jesus foi enviado por Deus. Vamos ler para nós concluirmos esse assunto? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta aliança de Jonatas com Davi tipifica a aliança de Deus através de Jesus Cristo com todo aquele que crê. Por isso, meu caro amigo judeu, israelita, é necessário que se observe a importância desse trato entre Javé e a humanidade. A responsabilidade do homem é reconhecer Jesus Cristo como sendo o unigênito do Pai, enviado para salvar, enviado para batizar, enviado para amar, enviado para perdoar dos pecados. E esta aliança entre Jonatas e Davi tem essa tipologia espiritual que temos que levar a sério. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando, portanto, o que acabamos de dizer. A ascensão de Davi perante o público, perante Israel de modo geral, famílias, agricultores, jovens, adolescentes, toda a nação. Davi começa a ascender, sua popularidade começa a crescer de tal forma que contagia todo Israel. Mas isso nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Aqui nós vimos a ascensão de Davi perante os bastidores do reino. O príncipe, olha isto, os soldados, os generais,
os combatentes, e até perante Saul, ele estava no auge, no momento de glória, Davi. Agora, perante a população, nós veremos logo, logo, se Deus quiser. Forte abraço, Deus lhe abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra, de abençoar o nosso canal, se inscrevendo. E tenham certeza que esse estudo fará de você uma pessoa mais desenvolvida no pensamento bíblico. Deus lhe abençoe, fique na paz, em nome de Jesus Cristo.